logo. É, Gravar. ele gravou aquela primeira parte, eu acho que tá salvando aí, e aí vai gravar essa segunda parte. Fazer dois vídeos. Parece uma coisa, né? Bem na hora do nosso estudo. Que coisa. Então tá. Então eu tava falando, mostrando o texto, né? Deixa eu voltar aqui. Achei. Aqui. Vocês estão vendo? Estão Então, vendo? Ok. Então ele estava dizendo, né? Então o problema com a gente é que a gente não tem fé suficiente, né? Não tem fé suficiente em nós mesmos, né? Porque o próprio fato de a gente estar cultivando essa prática, a gente está provocando, a gente tá, vamos estar dragando a nossa mente, purificando o nosso karma, né? Que vai gerar um equilíbrio, a cura, uma eliminação, uma abertura, uma purificação. Você simplesmente, acho que tem um microfone aberto, deixa eu ver. Você simplesmente não confia na enorme capacidade de cura de sua própria consciência. A gente ainda não tem essa confiança, mas a própria prática vai fazer isso. À medida que a gente vai praticando, que a gente vai vendo a possibilidade de soltar a confusão que iria se instalar, a possibilidade da gente simplesmente reconhecer o que está surgindo e deixar ir, a gente vai e não se engajar, não né, usar o padrão habitual de seguir, deixar a consciência arrastar. Então a gente vai vendo isso, né? E isso vai sendo o processo de cura da prática, né? De aprofundamento da própria prática. Aí ele diz, neste ponto é crucial, ou seja, quando a gente chegou agora, né? Chegou aqui, nesse momento, nessa prática do caminho direto, do Dzogchen, a gente, né, fez todo o processo, identificou consciência, o movimento da mente, está agora cultivando as quatro atenções plenas para a gente atingir shamatha. Então, nesse ponto, é crucial compreender a natureza de Buda como uma realidade, ao invés de um mero potencial. Aqui, a gente precisa já ter essa confiança para essa prática. Senão, essa prática a gente não vai conseguir fazer. A gente não vai conseguir. Então, a gente tem que ter essa confiança, né, de que a natureza de Buda é uma realidade, ao invés de um mero potencial que a gente vai atingir. Não está conosco aqui agora. Está em algum lugar no futuro, em algum momento, depois que isso, que aquilo, que... Né? Não. Né? Da perspectiva de um ser senciente, não iluminado, nós possuímos uma natureza de Buda, no sentido de ter um potencial para atingir o estado búdico, que precisa ser, da perspectiva de um ser senciente. Nós temos um potencial, mas que precisa ser cultivado e desenvolvido para que alguém se torne iluminado. Mas da perspectiva de um praticante do Dzogchen, ou de um Vidyadhara, que não é ainda o nosso caso, né? Mas estamos caminhando para isso, para realizar a natureza da mente. Então, é isso que a gente precisa, digamos assim, se a gente está nesse caminho, essa hipótese tem que ser fazer muito sentido para nós. Porque senão a gente não vai seguir na prática, né? Qualquer coisinha a gente vai, como ele diz, tá lá, daqui a pouco você tá achando que tá perdendo tempo. Né? Então, da perspectiva de um praticante realizado do Dzogchen ou um Vidyadhara, ou seja, que atingiu o Rigpa, né, entrou no caminho da visão, né, teve uma experiência direta da consciência substrata, ou da consciência primordial, então você é a sua natureza de Buda. E apenas precisa parar de se identificar com seu corpo, com sua fala e com sua mente comuns, em conjunto com todas as aflições e obscurecimentos mentais deste corpo, fala e mente comuns, e passar a reconhecer quem você já é para se iluminar. Então, essa é a perspectiva do caminho do Dzogchen. Certo? Então, nós já somos a natureza de Buda, só que ela está obscurecida. A gente tem um vislumbre, a gente começa a acessar essa abertura viva,
que é luminosa, que é compassiva, amorosa, que é plena de qualidades, mas daqui a pouco vem a confusão toda esse estalo. Então o caminho vai ser um pouco isso, né? A gente saber que a gente já a natureza de Buda, a consciência primordial, é a nossa natureza, mas que agora está obscurecida pela confusão. Então, da perspectiva do Dzogchen, a principal diferença entre seres sencientes não iluminados e Budas é que os primeiros, os seres não iluminados, não sabem quem são. E os Budas sabem. A diferença é só essa. É reconhecer. Mas a base é a mesma. A antiga máxima, conhece-te a ti mesmo, assume agora um significado sem limites. Certo? Então, só voltando aqui para a gente ver o nosso caminho, né? Que é o... Deixa eu ver onde é que tá aqui, só um minutinho. Vou botar em evidência aqui, tá. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Aqui, que tem vários zooms abertos aqui. Bom, enfim. Então, o nosso caminho, agora, né, nesse momento aqui, nessa tradição, né, que está nos sendo apresentado, nosso caminho é esse agora, nessa primeira fase. É entrar na prática dessa fase 1, dessa chamata do Dzogchen, e praticar os 4 tipos de atenção plena. É nessa sequência. Na verdade, a gente vai... É como se fosse uma coisa cumulativa aqui. A gente diferencia experiencialmente entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Essa é a porta de entrada para a prática. Então, a gente precisa reconhecer... Vamos batendo aqui um pouquinho, porque isso aqui é a nossa chave, né? Para essa prática da fase 1. Então, primeiro é diferenciar experiencialmente a experiência, né? Da quietude da consciência dos movimentos da mente. Certo? Ele usou na prática, ele usou a analogia, né? Como uma pedra de riacho de montanha que não se move quando a água passa ao seu redor, assim. Então você se reconhece essa pedra, mas que está lá imóvel, quieta, mas reconhece o movimento passando, né? Então a consciência, essa pedra representa a consciência. E a água descendo representa os movimentos da mente. Aparências objetivas e aparências subjetivas. Pensamentos, imagens, memórias, aparências objetivas. E aflições mentais, desejos, processos, fatores mentais como aparências subjetivas. Porque elas como se fosse... A gente se identifica com as aparências subjetivas. E a gente objetifica as aparências objetivas, pensamentos, imagem, dá um senso de realidade ali, né? Então, o primeiro passo é esse. Aí, o que a gente vai fazer é cultivar, primeira chave, tendo diferenciado experiencialmente a quietude da consciência e movimentos da mente. Primeira prática é cultivar a atenção plena unifocada. Uma atenção plena vívida, resultante da unificação da quietude e do movimento. A Ulama vai lembrar, ele usou essa palavra, é uma simultaneidade, a gente vai manter uma... Aqui a gente reconhece a quietude, reconhece os movimentos, reconhece a quietude, reconhece os movimentos. A gente entra na prática assim, tendo reconhecido, a gente entra meio, fica meio lá, entra cá e lá, meio assim. Mas aí a culminância desse essa primeira etapa é permanecer simultaneamente consciente da quietude da consciência e do movimento da mente, simultaneamente. Então, primeiro, tem duas descrições desse, sinteticamente assim, desse primeiro etapa, que é no Tantra Vajra, essência do significado claro que explica o Tantra Vajra, ele diz assim, o primeiro passo nesse caminho envolve, que é esse aqui, que é esse prévio, envolve distinguir entre quietude e movimento. E aí, pelo poder da familiarização, ou seja, dessa prática que você vai agora repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, então, e pelo poder da familiarização, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tô vendo que melhorou.
Então, e com o poder da familiarização com suas diferentes aparências, a quietude e o movimento, e você vai começar agora a se familiarizar, e aí vai chegar um ponto em que vai haver atenção plena em um único sentido da unificação dos dois, que é o que é chamado de atenção plena unifocada. E aí no nosso texto, no Tantra Vajra, que é isso que a gente está estudando agora, ele explica assim, agora, que foi o início do capítulo anterior, ele diz assim, agora, classificando os diferentes níveis da prática agora, pelo nome, a visão superior com a atenção plena unifocada, deixa eu aumentar mais um pouquinho, na qual movimento e atenção plena estão unificados, é chamada de insight. Se uma sensação de quietude predominar, então ele vai dizer, a visão superior, a visão mais clara, com a atenção plena unifocada, na qual movimento e atenção plena estão unificados, é chamada de insight. Se uma sensação de quietude predominar, nesse momento é chamada de união de quiescência e insight. Porque enquanto a gente está lá repousando, ora a gente pode experienciar os movimentos da mente, em meio à quietude da consciência, e ora a gente pode ou experienciar apenas a quietude da consciência, não tendo nenhum movimento na mente. Então, nesse momento, é como se houvesse a união de quiescência e insight. Insight no sentido de clareza aí, né? Aí eu voltando exatamente para esse... Eu vou lá no texto principal, no livro, e ver o restantezinho desse... Que ele não colocou tudo aqui, foi o Glenn que fez esse recorte, mas ele não colocou o restinho desse, que é interessante. Mas a gente vê lá, já já. Mas aí, só pra gente ver que agora, nesse capítulo, nesse último, ele vai começar falando da atenção plena manifesta. Onde, nesse momento, o poder natural da atenção plena ocorrendo sem esforço intenso, observando a quietude e o movimento da mente. Aqui agora, aqui vai ter um esforço grande, né? Aqui vai ter um certo esforço, mas aqui o esforço diminui muito, por isso que é chamada atenção plena manifesta. Aí a essência do significado claro, o do John Limpa explica. A seguir, depois que você atinge a atenção plena unifocada, a consciência mais agora não se fica tá lá e não deixa de ver os movimentos da mente, mas não deixa se arrastar. Aí a seguir, mesmo enquanto repousa sem observá-los, com esforço, como antes, observar os pensamentos, né? Enquanto repousa na quietude da consciência, sem observar os pensamentos da mente com esforço, como antes, como seu poder natural se manifesta, a atenção plena manifesta. Então, que seria esse segundo. Nesta fase, a gente vai ver no nosso texto agora, né? Nesta fase, a consciência repousa em seu próprio estado. A atenção plena surge e, por haver menor fixação às experiências, a consciência se estabelece em seu próprio estado natural, inalterado. Desta forma, você chega a um estado de atenção plena naturalmente estabelecida, né? Ou atenção plena manifesta, como ele chama aqui. Então, deixa eu só mostrar aqui, voltar lá para o texto do Kindle. Deixa eu achar qual é o zoom aqui, que tem outros abertos. Ele deixou o anterior aqui aberto também. Aqui, vamos voltar lá para o Kindle e ver no início, nós estamos no capítulo Armadilhas, né? Mas no início do anterior, a realização de Shamatha, ele começa exatamente com essa definição desse primeiro, da atenção plena unifocada. Ele diz, agora, classifica, aquilo que a gente já leu lá, espera acima. Eu vou ler só o restante que não está naquele quadro. Então, agora, classificando os diferentes níveis pelo nome, níveis da prática que a gente vai cultivar agora, pelo nome, a visão superior com a atenção plena unifocada, na qual o movimento e a atenção plena estão unificados, é chamada de insight. Se uma sensação de quietude predominar nesse momento, é chamada de união de quiescência e insight. De que maneira essa visão é superior? Anteriormente, ainda que você observasse com grande diligência, a sua mente estava obscurecida por movimentos subconscientes e por lassidão e embotamento. E então era difícil ver os pensamentos.
Mas agora, nesse estágio 1, né? Mesmo sem grande esforço, ainda tem, mas sem grande esforço, todos os pensamentos que surgem se tornam aparentes. E você os detecta muito bem. Então aqui há esse insight no sentido de há uma clareza, porque a mente está, a consciência está repousando em seu próprio lugar, não está sendo arrastada, arrastada, arrastada. Então cada vez mais a consciência vai ficando cada vez mais clara. E aí ela começa a ver, porque na verdade a culminância vai ser sempre a união de Shamatha e Vipassana, que é o calmo, repousar e a clareza. Vai sempre surgir. A gente vai, o caminho de chama vai nos levar, né? Principalmente nessa prática do Dzogchen, porque a gente está aliado à visão da perfeição, a gente vai estar olhando diretamente com a intenção de ver a natureza da mente de fato. A gente não está cultivando uma quietude para ficar melhor no Sansara, lá como o Lama diz, né? Na rampinha lá a rampa de acesso à freeway, ficar lá no verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, não entrar. A gente não vai estar com essa intenção, a gente está com a intenção de seguir o processo, de realmente receber as instruções de apontamento e de olhar a natureza da nossa própria mente, né? A base, consciência primordial. Então, a gente vai, à medida que a gente está quietando, a clareza vai surgindo, é natural, certo? Então, agora, nessa primeira fase, a gente nem viu os pensamentos direito, as correntes de pensamento, agora a gente começa a ver. É um processo fácil, essa primeira fase vai demandar. A primeira e a segunda... A primeira, principalmente, vai demandar, é o nosso esforço maior. Depois é sem esforço. A segunda etapa já é sem esforço. Então, o movimento, a dificuldade maior e os nhamos que vão aparecer. Em cada fase tem os seus nhamos também. Então, as experiências meditativas que podem nos atrapalhar aí no processo. Se a gente passar a reificar as experiências. Então, lembra, a gente já viu aquele vídeo que o Lama explicou, que o Lojong do Dzogchen é simplesmente parar de reificar, parar a mente que reifica. Esse é o ponto. Mas agora nós estamos viciados nessa reificação. É a nossa maneira usual de se relacionar com as aparências. Então, por isso no início a prática é muito simples, mas não é fácil por conta do nosso hábito de reificação. Certo? E aí, à medida que a gente vai confiando, gerando as causas e condições, mantendo a nossa motivação, né, nossos samayas, nossos votos, e isso tudo vai sendo causas e condições para a gente ir avançando no caminho, né? Certo? Aí ele aqui, né, nesse capítulo, ele pega aqui. Aí a gente segue e ele dá a dica, né, aqui no final, desse estágio 1. Ele diz assim... Depois que todas as experiências, ainda no capítulo anterior, né? Depois que todas as experiências de visões agradáveis e desagradáveis tiverem se dissolvido no espaço da consciência, esta repousará em sua própria clareza radiante e imaculada. Quaisquer pensamentos e memórias que surjam, não se fixe a essas experiências. Não as modifique ou julgue, mas permita que elas surjam enquanto vagueiam para lá e para cá. Ao fazer isso, o esforço envolvido na apreensão vívida e estável, como no caso dos pensamentos apreendidos pela atenção plena tensa, desaparece por si só. Então, quando a gente vai chegando na culminância do primeiro, na atenção plena unifocada, o esforço vai diminuindo, vai desaparecendo. Tal esforço, como antes, faz com que a mente insatisfeita busque objetos mentais compulsivamente. Algumas vezes, sentindo-se insatisfeito, como se algo lhe faltasse, você pode se envolver compulsivamente com muitas atividades mentais, implicando concentração tensa e assim por diante. Aqui a gente já leu, o Lama explicou que se a gente continuar, em vez da gente ir diminuindo o esforço, a gente começar a permanecer aplicando o esforço, que seria o esforço da introspecção, de estar monitorando. Aí a gente está indo, em vez de estar praticando corretamente, a gente vai começar, a própria introspecção pode começar a atrapalhar o processo. Então aqui, na verdade, o caminho é soltar o esforço, cada vez mais, né? Certo? E aí a gente começa lá o capítulo, né, que a gente tá aqui. Aí ele já deu o preâmbulo, a gente leu.
Agora ele vai dizer, ele deu, o Lama, né, destacou essa próxima etapa do texto, nesse capítulo aqui, Armadilhas, ele tem quatro subtítulos, né? O que ele vai chamar riscos no estágios avançados de Shamatha, o papel e o significado de Shamatha, experienciando a consciência substrato, que é quando a gente aí atinge a terceira e a quarta, né? Atenção plena. E as possibilidades mais profundas da prática de Shamatha, porque aí a gente pode, inclusive, imediatamente já atravessar para a Rigpa, por exemplo. Se a gente tiver, né, as causas e condições, a gente pode atravessar direto, sem passar pela etapa seguinte, sem precisar ainda das instruções da etapa seguinte. Mas aí, ele chama aqui, nesse momento, ele chamou riscos nos estágios avançados da prática de Shamatha. O fato de a gente já ter se aproximado da atenção plena unifocada e tá agora se aproximando da atenção plena manifesta, a gente pode correr o perigo de achar que chegou. Chegou. É isso. Entendeu? Tô iluminado. Então é um pouco aí. Aí tem os nhams que vão surgir aí nessa fase. Aí tem esses nhams são mais perigosos ainda. Por quê? Porque a mente já está mais potente. Então, quanto mais potente a mente já está, e as experiências meditativas surgem ali, mais ela pode, se a gente reificar, a coisa pode nos prender mais fortemente, certo? Então ele vai dizer, nesta fase, a consciência repousa em seu próprio estado. A atenção plena surge e por haver menor fixação às experiências, a consciência se estabelece em seu próprio estado natural, inalterado. Desta forma, você chega a um estado de atenção plena naturalmente estabelecida. Essa experiência é suave e tranquilizadora, na qual a consciência clara e límpida não é beneficiada e nem prejudicada por pensamentos. E você experimenta uma extraordinária sensação de quietude, sem a necessidade de modificar, rejeitar ou adotar coisa alguma. Então aqui, no segundo tipo de atenção plena, há essa ausência, praticamente a ausência de esforço em permanecer na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente que agora não perturbam de jeito nenhum a consciência. Ela não é... Aqui, ó, a consciência permanece clara e límpida e não é beneficiada e nem prejudicada. Uma confiança surge assim e você experimenta uma extraordinária sensação de quietude sem a necessidade de modificar, rejeitar ou adotar coisa alguma. Então, minha intenção era... Vocês aguentam seguir mais um pouquinho? Pelo menos a explicação desse tópico? Então, aqui, do John Limpa está descrevendo as fases finais de Shamatha, né? Então, porque, na verdade, assim, nós já estamos... A mais difícil é a primeira. A segunda, quando a gente chega aí, a gente já tá muito perto de atingir Shamatha já. Certo? Muito perto. Então, desta forma, você chega a um estado de atenção plena naturalmente estabelecida. Lembre-se de como ele descreveu uma fase anterior, quando uma abundância de fenômenos mentais surgia. Ele advertiu, do John Limpa advertiu, que ao iniciar esta prática, você não deveria ter a expectativa de que seus pensamentos desaparecessem. Porque a gente não vai se recolher da mente. Ao contrário, vai permanecer na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então a gente não vai se recolher. Então ele disse, então ele já tinha advertido isso, que ao iniciar a prática você não deveria ter a expectativa de que seus pensamentos desaparecessem. O que você poderia esperar era manter-se presente com eles, sem distrações, sem fixações. E isto foi chamado de atenção plena, no começo, atenção plena emaranhada, logo porque está explicando o começo de tomar a mente como caminho. Por quê? Não porque tudo está confuso e misturado. Essa atenção plena emaranhada não quer dizer isso. Mas porque você está se engajando, a consciência está ainda se engajando com os fenômenos que surgem na sua mente. Como agora a gente pode ver. Se a gente para um pouquinho e começa a praticar, a gente pode até experimentar um pouco de quietude, da consciência. Daqui a pouco, quando a gente já viu, já estava seguindo uma historinha. Aí a gente volta para a quietude. Daqui a pouco a gente percebe e não segue. Mas daqui a pouco vem um embotamento e a gente... foi! Então a gente
essa atenção plena emaranhada, e no começo da gente cultivar o primeiro tipo de atenção plena, né? Então, a consciência ainda se engaja com os fenômenos que surgem na mente. Mais adiante, você passa para os estágios provisórios, já comentados, onde surgimento do movimento, né, e dissolução ocorrem simultaneamente. Surgiu, você percebe, ele cessa. Percebe, cessa. Porque você percebe, a consciência não se engaja, cessa. Entendeu? Devido ao poder da atenção plena, há uma unificação da atenção plena e das aparências. Isto ocorre em algum momento durante a fase intermediária desta prática. Ainda mais adiante, a prática se torna mais ampla e há períodos de clareza imaculada, pura e radiante. À medida que você progride em direção à reta final, há apenas a atenção plena naturalmente estabelecida. No caso aí é o segundo tipo de atenção plena. Sem demandar nenhum artifício de sua parte. A atenção plena se estabeleceu por si só, por conta própria. Você trouxe sanidade a si mesmo, a sua consciência, a sua mente. Isso significa que você chegou à integração, à coerência. Você atingiu a atenção plena naturalmente estabelecida. A âncora alcançou o fundo. Ou seja, a gente está agora com a mente já quase no ponto de se dissolver completamente, a mente comum. Inclusive, esse fator mental, atenção plena, é um fator mental da mente comum. Mas agora, como ela está praticamente... Porque a atenção plena manifesta, já não tem esforço para a atenção acontecer, mas ao mesmo tempo, a mente ainda está ali presente, ainda não se dissolveu no substrato. A gente não está experimentando o vazio do substrato, e aí depois, imediatamente, a consciência substrato, que é o segundo e o terceiro, né? Então... Aí, então a gente estabeleceu essa... Como se a gente chegou na quietude mesmo, assim. Né? Então, com uma experiência que é suave e tranquilizadora, onde a consciência é clara e límpida, não é beneficiada e nem prejudicada por pensamentos, e que traz consigo uma extraordinária sensação de quietude, sem a necessidade de modificar, rejeitar ou adotar coisa alguma, se ainda não atingiu o shamatha, você está bem perto. Certo? Se nesse momento você não for aconselhado por um bom professor espiritual, poderá pensar, agora uma visão e um estado meditativo extraordinários e incomparáveis surgiram no meu fluxo mental, que são difíceis de compreender e que não podem ser compartilhados com mais ninguém. Você não vai nem conseguir, talvez, é uma coisa tão assim que você, meio que talvez não consiga nem explicar, né? Fica maravilhado e não consegue nem explicar. Ao depositar sua confiança e convicção nisso, sem discutir com ninguém, você poderá se deludir por um tempo. Ainda que discuta a sua situação com um amigo espiritual, a menos que essa pessoa saiba como ouvir criticamente e responder de forma persuasiva, você se desviará muito do caminho. Se ficar aprisionado aí pelo resto de sua vida, isso irá amarrá-lo e impedir que você transcenda o reino da existência mundana. Porque ainda você não atravessou para o reino da forma, que é atingir a consciência substrato. Você ainda está no reino, está na mente ainda. A mente ainda está ativa ali, ela não se dissolveu. Portanto, tenha cuidado. Certo? Uma advertência. Aí eu vou ler só esse comentário aqui e a gente cessa por hoje, tá certo? Eu ia seguir um pouco mais, mas como houve o contratempo a gente vai seguir nesse, que o outro é um pouco mais longo. Aí a gente segue na próxima terça. Então ele vai dizer, agora, uma nota de advertência. Ao atingir esse ponto de sua meditação, você pode pensar, cheguei à bonança, isso é o Dharmakaya. É tão transcendental e sagrado que eu duvido que alguém tenha experienciado isto antes. Se eu contasse para alguém, essa pessoa jamais seria capaz de compreender. Por isso, é melhor guardar só para mim. Então você pode chegar nesse ponto assim, de achar que está vivenciando a experiência última aí e você não quer nem falar sobre isso. Ao depositar sua confiança e convicção nisso, sem discutir com ninguém, você poderá se deludir por um tempo.
ainda que discuta a sua situação com um amigo espiritual, a menos que essa pessoa saiba como ouvir criticamente, ou seja, tenha experiência, saber é saborear. A pessoa, para ouvir e compreender o que você está passando, precisa ter passado por aquela situação. Ou seja, ou compreender a circunstância da prática, né? Claramente, não só compreender, ter a experiência da prática. Então, ter essa habilidade de, né, a pessoa que saiba ouvir criticamente, então ter essa habilidade, o Lama fala aqui, significa que o seu amigo espiritual realmente compreende o contexto, vê como você chegou onde você está. Então, ele está vendo claramente, porque ele sabe, nesse sentido, porque ele já passou pela experiência. E ele pode ver onde você está. Aqui o contexto é de vital importância, porque essa descrição poderia se referir ao Dzogchen, ou a tornar-se um Vidyadhara. Se você dissesse, eu atingi tal coisa, a minha experiência é essa. Um amigo espiritual sábio verá o contexto, observará a sutileza naquilo que está ocorrendo e será capaz de lhe dar um bom conselho. Portanto, a menos que essa pessoa saiba como ouvir, aí ele traz o texto, né, da raiz, a menos que essa pessoa saiba ouvir, como ouvir criticamente e responder, ou seja, aconselhar de forma persuasiva, você, então, se você não tiver esse apoio nesse momento, você pode se desviar muito do caminho. Ao alcançar este nível, chegou a um ponto admirável. Mas se você se agarrar a ele e acreditar que isso é absoluto, então você se desviará muito do caminho. Se reificar a experiência, né? Se ficar aprisionado aí pelo resto de sua vida, isso irá amarrá-lo e impedir que você transcenda o reino da existência mundana. Portanto, tenha cuidado. Essa advertência também está presente nos ensinamentos de Tsongkhapa, de Karma Chagme Rinpoche e muitos outros grandes lamas. Essa situação, né, deve ter acontecido muitas e muitas vezes, para que eles sigam repetindo e repetindo isso até que todos ouçam. Vocês pensarão muito, muito facilmente que estão iluminados. É aqui que a tradição, a linhagem, ou seja, a linhagem viva dos mestres, né, pessoas que experimentaram e foram confirmadas pelos mestres, enfim. Então, é aqui que a tradição, a linhagem, ou seja, ter pessoas verdadeiramente sábias, que estão mais avançadas no caminho do que nós, é de fato importante. Então, seja muito cuidadoso. Certo? A Cris já foi. Então, é isso. Então, aí, a gente vai ver que no estágio anterior, ele já falou dos CIDs que já podiam acontecer, os nhamos, porque a gente está se aproximando de reconhecer a base da mente. Essa base da nossa mente comum, a consciência substrato, ela carrega... Lá na frente ele vai explicar um pouquinho mais detalhadamente, né? A gente vai ver, experimentando a consciência substrato. Ele vai ter um tópico sobre isso. Ele vai falar mais detalhadamente. Essa é a base da mente comum. E ela não é um ser senciente, ela é a base de todos os surgimentos da nossa própria... que a gente já teve. Então a gente vai acessar marcas kármicas. Então coisas vão surgir. E, de repente, também, essa própria consciência disso, essa própria consciência substrata, ela é translúcida, ela tá, assim, colada com a consciência primordial. Então, a gente pode também, terras puras, experiências de terras puras podem surgir, porque a gente vai estar muito próximo. Então, tem que ter realmente um retiro para atingir Shamatha, porque a gente precisa estar preparado, tá? Compreendendo todo o processo, tudo que pode surgir, e a gente tá com essa confiança, com as condições internas e externas, né, para isso, e principalmente na condição externa, os nossos mestres, né, uma pessoa que trilhou esse caminho, que vai poder realmente nos ajudar. Isso para um retiro de Shamatha, que você vai atingir. Retiros curtos, pequenos, não, a gente vai, é como se fosse uma familiarização, né, então a gente vai fluindo. Mas para um retiro realmente para atingir Shamatha, você vai se desligar e ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, ali, intensamente, a gente tem que estar dentro das condições, né? Para a gente poder, como lá, por exemplo, ciciar com o Lama Alam, onde como estão vários yogis lá nesse contexto, né? E veja que a situação está mais ou menos assim, provavelmente, porque não é fácil, que o Lama está saindo, dando os ensinamentos, dando uma coisa... Está um processo lá ainda, está um processo.
Porque não é fácil gerar as causas e condições para um retiro realmente para atingir Shamatha. E no nosso contexto atual, né? Com nossas vivências, com o nosso karma, com as nossas mentes enlouquecidas, né? Ocidentais, né? A Cris já foi, né? Tá bem? Então era isso, assim, queridos. Vamos lá. Então pelo menos a gente está tendo o mérito de receber essa explicação desse processo, que é muito raro da gente ter. Muito raro a gente ter os ensinamentos do Mahamudra e do Dzogchen detalhados para a gente, pelo menos, já saber o mapa do caminho. Super importante. Mas aí, entre conhecer o mapa e trilhar o caminho, é diferente, né? São duas coisas diferentes. Mas é importante, primeiramente, conhecer o mapa, porque você não vai cego pro processo. Entendeu? Não vai cego pro processo. Se você, né, se determinar a fazer isso. Mesmo nos retiros simples, de pequenos, que você vai se familiarizando, você já vai tendo uma noção do processo. Isso ajuda, agiliza o processo. Né? Você não perde tempo, você já vai entendendo os processos. Mais rapidamente as fichas vão caindo, mais rapidamente você vai removendo os obstáculos. Né? Entendeu? Vai compreendendo, as fichas vão caindo, assim, as experiências de pequenos retiros, 15 dias, um mês, vai fazendo as fichas caírem mais rapidamente, assim, né? E você vai vendo a situação da sua própria mente, assim. E vai vendo o poder da prática. Né? Isso vai dando confiança para nós. Gerando confiança. E aí a gente vai gerando os méritos para ter as causas e condições, né? É assim que vai. Né? É assim, devagar. A gente vai criando os méritos, né? As causas e condições favoráveis. Tá bem, queridos? Vamos ficar por aqui hoje? Vou ver se recupero os 2 vídeos aqui e depois eu posto lá os 2 links, tá bom? Então tá, vamos fazer a dedicação rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Fazer a prece de longa vida do Lama Alam Wallace, pensando, né, na longa vida de todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, aqui todos os nossos lamas, né? E aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir, que é o Dharmakaya, né? O Lama de Odiana é o Dharmakaya. E possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nidida Orgen Lama Drugyone Drowati Amalupa Dei Salagopa Show. Está bom, queridos. Obrigada pela companhia, paciência, coragem, méritos. A gente está junto aí olhando esses ensinamentos. Tá bem? Boa prática. Querida. Obrigada, Florinha. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, queridos. Eu vou colocar lá no grupo hoje. Vou colocar lá no grupo o áudio desse áudio que tá bem legal para fazer. Que aí vocês quiserem usar o áudio, vocês usam, tá bom? Já tem o PDF. Toma, né? Com espaço eu boto o áudio. Tá bom, Tchau. um beijo. Tá. Boa noite. Valeu.